Sejam todos bem-vindos, compartilhe com o máximo de pessoas e não se esqueça de curtir o nosso vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito no nosso canal. Lembrando que aqui no YouTube você vai encontrar orações diárias. Se já não bastasse, nós também estamos no Holyflix, uma plataforma de streaming, e lá diariamente você vai encontrar conteúdos também. Lá no Holyflix é diferente do YouTube. No YouTube você tem toda a programação. Se você não é assinante do YouTube, então entre os comerciais, né? Se você já é assinante do YouTube, não tem comercial algum. No Holyflix você tem também os conteúdos gratuitos e os conteúdos premiums. E aí, se você quiser assistir, é só baixar. Para você que tem o app Android, você baixa na sua loja lá do Android, Holy, HOLLYFLEX. Você vai lá, ó, falei igual carioca, X. Você vai lá, baixa o Holyflix e começa a assistir também. Lá tem filmes, desenhos, uma série de coisas, plataforma muito bacana. Você também pode me encontrar pelo Insta, TikTok, também pelo Quai. Se você ainda não tem o Quai, baixa o Quai, lá você vai encontrar os vídeos. Senhoras e senhores, nós vamos falar com Deus daqui a pouquinho, mas antes nós temos um episódio extremamente importante, onde o filho de Nabucodonosor, Belsazar, ele é surpreendido com uma visão, e nessa visão, que já tinha sido profetizada e já tinha sido interpretada por Daniel, lá no capítulo 4, nós falamos sobre isso ontem. Daniel, ele interpretou o sonho do rei e Nabucodonosor virou uma besta fera, pois ele teve um ano de misericórdia e ele não quis, enfim, e achou que por si só ele conseguiria tocar toda a estrutura que Deus deu capacidade a ele, mas ele não se arrependeu e perdeu o seu trono. Seu filho, assumindo a postura, ao invés de aprender com todos os erros do pai, ele pega os utensílios sacros que foram extraditados do templo de Judá para a Babilônia, e ele começa a cometer vilipêndio, ou seja, ele começa a beber vinhos, a levar os elementos sagrados do templo para as orgias que ele promovia. E ali, no meio de uma bagunça, no meio de uma farra, aconteceu algo extremamente que perturbou a mente e a visão do filho de Nabucodonosor. A Bíblia diz que mudou o semblante dele e ele começou a bater os seus joelhos como quem estivesse com muito medo. Então, o que nós entendemos com isso? Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus fiel e que zela por aqueles que amam o seu nome. Infelizmente, muitas pessoas não aprendem com os erros ao redor e até mesmo os erros do passado e acabam pagando para ver. E aí é onde pagam e pagam muito caro. E aí, senhoras e senhores, a Bíblia nos diz no capítulo de número 5 acerca daquilo que foi revelado para Belsazar nessa grande visão que ele teve de uma mão escrevendo, uma mão, né, e aparecia ali o dedo e não se via o braço, né, na parede. Nós vamos adiantar aqui no versículo de número 24 de Daniel 5, diz o seguinte, ó: então dele foi enviado aquela parte da mão e escreveu-se a esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu os medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem ao respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Dizem alguns teólogos que a invasão
a invasão estratégica do reinado medo-persa se deu de uma maneira surreal, cinematográfica. Alguns teólogos dizem que eles armaram-se e invadiram como que um cavalo de Troia, enquanto todo o reino estava embriagado. Eles aproveitaram dessa fragilidade, tomaram o reino, mataram todo mundo, e quando o povo acordou pela manhã, já era o reinado medo-persa. E Daniel, tanto na época de Nabucodonosor, foi honrado, como na época de Belsazzar, filho de Nabucodonosor, também foi honrado. O que nós entendemos com isso? Isso aqui é muito importante para nós e eu quero poder lhe ensinar e lhe ajudar. Independente da situação que você esteja, o ambiente que você esteja, Deus é fiel para te fazer destacar em meio a tanta sujeira e podridão que possa existir ao seu redor. Daniel, ele retratou a espécie que nós enxergamos, identificamos de um cristão, que é o peixe. O peixe, por mais que ele esteja num lago, num mar salgado, quando você pega o peixe, você vai comê-lo, você precisa colocar sal, ou seja, mesmo no meio do sal, ele não deixa com que todo aquele sal ele entre e seja até mesmo influencie na sua carne. Jesus é poderoso para nos libertar de toda e qualquer ação maquiavélica. Daniel disse, tanto no reino de Nabucodonosor, não vou me contaminar, como no reino de Belsazzar, ele não estava de acordo com aquelas práticas. Com tudo aquilo que Belsazzar estava fazendo, Deus repreendeu severamente e Daniel o avisou e ele não quis ouvir. Se talvez Belsazzar, ouvindo aquela interpretação, ele se arrependesse, tudo poderia ser diferente. Mas nós não observamos, na leitura do texto, Belsazzar se arrependendo. Nós observamos ele honrando Daniel, mas não se arrependendo das práticas. A Bíblia diz, e a coisa era tão séria, que no versículo 23 diz o seguinte, e se te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, de cobre, de ferro, madeira, pedra, que não vêm e não ouvem nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Lembrando que a Babilônia teve o privilégio de conhecer o Deus de Judá através dos exilados que adoravam a Deus. E muita gente, pela misericórdia, tem aprendido a palavra, mas mesmo assim não quer mudar de vida. A direção de Deus para você hoje é, por mais instigante que seja uma vida pecaminosa, ela é curta, é barata, é vil e te levará para longe do seu Salvador e para longe de ser salvo. Convém você, como diz o ditado, subir quadrado do que descer redondo. Toda a emoção que o pecado vai lhe dar é uma emoção que amanhã ou depois vai lhe trazer sérias complicações. E o caminho de Deus para você é imenso, mas a oferta do inimigo também é muito grande. Não adianta você apenas chegar e fazer ofertas na vida de homens de Deus. Tem gente que faz isso. Tem gente que vai na igreja, dá uma boa oferta, ajuda, é caridosa, mas ainda não abriu o coração para Deus. Tem gente que me assiste todos os dias, compartilha os meus vídeos e diz, pastor, olha, eu quero abençoar a igreja do Senhor, quero fazer. Isso, amém, Deus te abençoe. Mas não é só isso. E isso é muito pouco mediante ao que Deus quer de você. Deus quer você por completo, de corpo, alma e espírito. Por isso que essa lição fique de exemplo para nós. Porque na calada da noite, quando menos Belsazzar esperava, porque talvez ele pensasse consigo, se Deus deu um ano de misericórdia para o meu pai, eu não vou morrer amanhã. E aí naquela mesma noite ele morreu. Está na hora de você começar a entender que Deus ele é poderoso, mas ele também é justo e fiel. Vamos orar?
Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor, nessa hora eu oro por cada uma destas pessoas que clamam a Ti comigo agora. Evangélicas, católicas, espíritas, que tenham ou não religião. Algumas estão vivendo, meu Pai, bem aquém daquilo que o Senhor tem para elas. Mas ainda bem, ó Pai, que a Tua palavra não falha. E o Senhor, sendo o nosso pastor, de nada teremos falta. Jesus, eu oro por alguém que está indeciso. Gosta da igreja, frequenta a igreja. Essa pessoa é até dizimista, abençoada. Mas ainda vive na bebida, ainda vive nas práticas sexuais ilícitas, ainda vive, meu Pai, tragada por festa, ainda vive seduzida por esse mundo. Jesus, entra com teu poder agora, do alto da cabeça à ponta dos pés. E, ó Pai, que haja da tua potente mão sobre a vida de cada uma destas pessoas. E que, ó Pai, o teu Espírito prevaleça em meio a tanta podridão que existe neste mundo. E que assim como Daniel, ó Pai, e seus amigos destacaram na Babilônia, que nós, ó Pai, nos tempos atuais, essa eterna e vasta Babilônia cultural, nessa Babilônia, meu Pai, transcendental, nessa Babilônia, meu Pai, imbuída pela ganância, pela vaidade, por esse mundo cibernético, que o Senhor, meu Pai, traga vitórias e respostas a todos que estão nos acompanhando agora. Repreendemos toda ação do inferno e dizemos: mal, vá embora, suma, desapareça, em nome de Jesus. E Pai, entra com o teu poder, ó Pai, e renove a cada vida para a honra e glória do Senhor. E quem crê, digite abaixo: amém, amém e amém. A minha oração é que você cresça em meio a tantas aflições que existem nesse mundo e saiba dizer não para as ofertas que virão e saiba abraçar aquilo que o Senhor tem, pode e quer fazer na tua vida. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui e que Deus te abençoe muito, que a palavra de Deus ela se cumpra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você possa em todo o tempo ter as suas vestes alvas e nunca, em hipótese alguma, se afastar da palavra do Cordeiro Imaculado. Se você deseja contribuir com a missão aqui em Sergipe, agora é a hora. Estamos na sexta-feira e nesse final de semana a obra tem muitas despesas. Você pode contribuir com essa missão nobre aqui em Aracaju. doacões@iigd.com.br. Não se esqueça, doacões@iigd.com.br. Você pode contribuir com o desenvolvimento da obra de Deus aqui no nosso estado. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de enviar o comprovante para o DDD 79 3214 4266, tá bom? Beijo no seu coração, que a paz esteja contigo sempre. Um forte abraço e que Jesus seja glorificado. Tchau, tchau.